No ar, podcast FURB FM. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu em abril de 2021 o direito de que uma pessoa que mora aqui no estado declare que seu gênero é neutro, ou seja, não binário, sem gênero definido. Na prática, o processo permitiu a troca de nome e também a alteração da certidão de nascimento de quem fez o pedido. De acordo com a decisão, a pessoa agora não será mais classificada nem como homem nem como mulher. Os direitos de pessoas LGBTQIA+, têm sido tema recorrente nos tribunais de vários países e aqui no Brasil também. Por aqui, inclusive, foram vistos alguns avanços nos últimos anos. Por exemplo, o SUS passou a realizar cirurgias de redesignação sexual. Mulheres trans foram inseridas na Lei Maria da Penha. Casais homossexuais receberam o direito de adotar filhos e um decreto de 2016 garantiu o uso do nome social e também do reconhecimento da identidade de gênero no âmbito da administração pública federal. Para entender melhor essa decisão do TJSC, o podcast FURB FM entrevistou a professora Ivone Lixa, que é coordenadora do mestrado em Direito da FURB. Durante a conversa, ela reforçou que o processo corre em segredo de justiça e que, por isso, não conseguiu ter acesso aos detalhes da decisão, apenas as informações que foram fornecidas pela comunicação do tribunal. Seja bem-vinda, professora. O que nós podemos comentar sobre essa decisão? Oi, boa tarde. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de gênero, embora eu seja da área jurídica, né? Então, claro que a nossa perspectiva, ela não é uma perspectiva antropológica, né? Nem tão pouco biológica, enfim. Mas falando um pouco, né, dessa decisão que foi noticiada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Ocorre que há um problema principal no direito, que é a questão constitucional, né? Por quê? Porque essa matéria, ela diz respeito a direitos fundamentais. Então, nós teríamos que analisar essa questão sob o ponto de vista da Constituição, olhando a norma infraconstitucional, que é o artigo 54 da Lei 6.015/73, que é sobre o registro civil. E o registro civil, ele é um ato essencial para todo e qualquer indivíduo, né? Então, é necessário que ele tenha esse registro civil. E ali ele há de se declarar homem ou mulher. Muito bem. Então, a decisão, ela enfrentou esse desafio, né? Portanto, ela teve que fundamentar a sua decisão, primeiro reconhecendo que há, como a gente diz, uma fratura, né? Ou uma lacuna no nosso ordenamento jurídico para amparar essa, vamos dizer assim, esse direito, né? Bom, e aí como que se encara isso, né? Se encara a partir da ordem constitucional, né? Então, ela é uma matéria de discussão essencialmente de direitos fundamentais. Como você disse em outro momento, numa conversa anterior, há um vazio sobre o tema, né, nesse momento, que é chamado aí de vazio de direito mudo, que é um silêncio do ordenamento jurídico sobre uma determinada matéria. E também nós comentávamos antes dessa entrevista que para essa decisão acontecer, algumas decisões feitas na Austrália e na França, por exemplo, foram levadas em consideração. Por que você considera que há hoje no Brasil esse silêncio sobre o tema? Porque o nosso direito brasileiro, ele é herdeiro de toda uma tradição, né, histórica, judaica, cristã, patriarcal, etc. Quer dizer, tudo isso nós já estamos assim mais do que
saturados de reconhecer, a partir do qual isso foi criando uma série de entraves, né, no próprio direito. Com o avanço, vamos dizer assim, do Estado democrático de direito, determinados direitos que sempre estiveram aí presentes, mas que levaram aos indivíduos a tanto sofrimento, eles passam a ser reivindicados. E é extremamente importante ter decisões como essa também, né? A importância dessa decisão, ela é muito grande para o direito e para a própria cultura jurídica, né? Mas, claro que enfrenta desafios. E ela é extremamente relevante, na medida em que ela abre precedentes, ou seja, para outras pessoas, indivíduos que encontram-se com essa mesma lesão de direito, eles passam a ter um amparo jurídico para pleitear, né, esse direito fundamental. E a ONU também tem um direcionamento falando sobre identidade de gênero, né? Essa discussão que já vem lá desde o início dos anos 2000 com mais intensidade, mas que só há 4, 5 anos teve uma oficialização sobre o tema. Bom, já em 2017, né, a ONU, através da Comissão de Direitos Humanos, ela oficializou a declaração de que existem, ou que é possível se afirmar, acerca da existência de mais de 30 gêneros, de acordo com aquilo que o indivíduo, a condição ou a identidade de gênero, que permite ao indivíduo sentir a sua relação com o seu próprio corpo e a forma como ele se vê no mundo. Claro que gênero é uma construção social, ou seja, há uma condição biológica, né? Mas a condição biológica, ela passa por uma construção social, isso já é discutido há muitos anos, né? A partir da qual o indivíduo ele assume, então, né, a sua forma de ser consigo mesmo e de ser no mundo, a forma como ele se expressa. Então é claro que a partir daí há uma busca, vamos dizer assim, no Estado democrático de direito, de se efetivar, né, direitos em relação à identidade de gênero. Você considera que o Supremo Tribunal Federal está, digamos, inclinado a tomar decisões nesse sentido, parecidas com essa do TJ? Bom, não é possível hoje se falar em tendências do STF. O que se sabe é que o STF, ele é, por sua natureza, o guardião da Constituição Federal e dos valores que estão agasalhados nessa Constituição. E, portanto, no meu modo de entender, os tribunais superiores, eles hão de avançar nesse sentido a discussão. Então, essa decisão, na sua opinião, vai muito além dessa questão de gênero, né? Ela pode ser considerada como parte de um pilar fundamental que vai sustentar outros direitos, vamos dizer assim, outros direitos fundamentais, como o direito de liberdade de expressão, da autodeterminação e, sobretudo, de dar eficácia a tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Lamentavelmente, nós estamos em um momento histórico em que temos dificuldades em reconhecer a importância de se viver em um Estado democrático. O viver democraticamente significa o respeito às diferenças e a discussão acerca das diferenças com respeito, sobretudo, àquilo que está se discutindo. Hoje os jornais noticiavam
lamentavelmente, frases que me parece até despropositado, né, serem repetidas aqui, mas que ainda demonstram, né, a dificuldade que nós temos em reconhecer o direito à diferença. Vejam que o sofrimento a que as pessoas são expostas, um sofrimento emocional, inclusive físico, né? As violências que essas pessoas sofrem não podem ser tolerados por nenhum de nós, e nós não podemos silenciar diante disso. Ou seja, é necessário, sim, que o judiciário se posicione, e se posicione no sentido de garantir a concretização de direitos fundamentais. E quando nós falamos aqui em direitos fundamentais, nós estamos falando no conjunto de direitos que atendem necessidades, potencialidades, interesses do indivíduo e da coletividade em um sentido emancipatório, ou seja, em um sentido que avance na concretização da própria ordem democrática. Muito obrigada, professora Ivone, por elucidar questões tão importantes. Nós ficamos por aqui. Em breve, quem sabe, retornamos a esse assunto. Para assistir esse e outros podcasts, você pode acessar o youtube.com/FURB-TV. Edição e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURB-TV e sempre às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.